Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a multiplicação e divisão e vamos ver o fato delas serem operações inversas, como isso pode nos ajudar nas nossas continhas e realizar essas operações, né? Então, eu tenho aqui o 7 e o 28. Então, para sair do 7 e chegar no 28, qual a operação que a gente tem que fazer, né? A gente, entre a multiplicação e a divisão, veja que como o número aumentou, eu vou fazer uma multiplicação. Mas por qual valor? Aí você pode pensar, que número que eu multiplico o 7 e tenho 28? Você pode ir lá na tabuada do 7, né? 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. E 7 vezes 4, 28. Então, eu tive que multiplicar pelo 4 para chegar ao 28. Então, aqui, vezes 4. Agora, eu estou no 28 e quero ir para o 7. Veja que o número diminuiu, né? 28 é maior que 7. Qual dessas duas operações eu tive que fazer? Multiplicação ou divisão? Quando eu multiplico, geralmente eu aumento o número. Quando eu divido, esse número diminui. Então, eu vou dividir por algum número. Que número que eu divido 28 e resulto em 7? Tem que ser o 4. Veja que aqui, ó, para fazer o caminho da ida, eu multipliquei por 4. Para voltar, eu fiz o inverso. Eu dividi por 4. Por quê? Essas duas operações são operações inversas. O inverso de multiplicar é dividir, tá? Então, vamos fazer o mesmo aqui para o 5 e o 30. Eu estou no 30 e quero vir para o 5. Então, eu vou dividir ao invés de multiplicar. Dividir por quem? Vou dividir pelo 6. 30 dividido por 6, 5. Então, do 5 para o 30, eu vou ter que multiplicar por 6. 5 vezes 6, 30. Vocês podem ver isso na tabuada, né? Na tabuada do 6. 5 vezes 6, 30. Então, 30 dividido por 6 tem que dar 5. Então, isso é uma forma de conferir as nossas operações, né? Agora, vamos ver como que a gente pode aplicar isso a algum probleminha, né? Vocês imaginem que alguém pensou em um número. Aí, esse número que ele pensou, que a pessoa pensou, ela dividiu por 2. Obteve um resultado. Esse resultado, ela multiplicou por 6 e chegou aos 54. Então, dividi por 2, o resultado multipliquei por 6, cheguei aos 54. Eu quero saber que número é esse, que número que a pessoa pensou. Então, eu vou fazer o caminho inverso. Ó. Na ida eu dividi e multipliquei. Agora, na volta, eu vou fazer o inverso. Qual que é o inverso de multiplicar? Dividir. Qual que é o inverso de dividir? Multiplicar. Então, se para ir daqui para cá eu multipliquei por 6, para voltar eu vou dividir por 6. E quanto que é 54 dividido por 6? Vocês podem pensar na tabuada do 6. Que número que você multiplica por 6 que dá 54? Vocês vão chegar no 9. Então, 54 dividido por 6 dá 9. Por quê? Porque 9 vezes 6 é 54. Agora, se eu for fazer o passo anterior, então eu sei que aqui o número do meio é o 9. Para eu voltar, se para ir eu dividir por 2, para voltar eu vou multiplicar, porque o contrário de dividir é multiplicar. Então, multiplicando por 2, 9 por 2 eu tenho 18. Então, agora eu vou ver se realmente isso deu certo, se eu cheguei no resultado certo, ó. 18 dividido por 2, 9. 9 vezes 6, 54. Por quê? Porque 54 dividido por 6 dá 9 e 9 vezes 2, 18, tá? Então, aqui, ó, operações inversas para ajudar a gente a resolver esse tipo de probleminha. Agora, se eu perguntasse a vocês quanto que é 0 dividido por 4? Vejam aqui, 0 dividido por 4, vocês podem pensar também que número que eu multiplico por 4 que resulta em 0. Então, vamos pensar na tabuada do 4. Eu tenho lá 4 vezes 0, que dá 0. 4 vezes 1, que dá 4. Veja que eu já cheguei no 0. Não precisaria nem continuar, né? Então, que número que eu multiplico por 4 que dá 0? O próprio 0. Então, se eu faço 0 dividido por 4, vai dar 0. Então, 0 dividido por 4, 0. E realmente, 0 dividido por qualquer número dá o próprio 0, né? Porque todo número multiplicado por 0 vai ser igual a 0. Agora, se eu perguntasse quanto que é 4 dividido por 0. O contrário, antes eu tinha 0 dividido por 4. Agora eu quero 4 dividido por 0. Aí vocês podem pensar, que número que eu multiplico por 0 que dá 4? Se vocês pensarem na tabuada do 0,
Não existe esse número. Por quê? Qualquer número vezes zero dá zero. Então, ó, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 0 é 0. Não existe um número que eu multiplico por 0 e dê 4. Por isso que eu falo que é impossível, isso aqui não existe. Do mesmo jeito que aqui, ó, é impossível. É impossível dividir qualquer número por 0. Por isso tem o mandamento da matemática que vocês devem sempre se lembrar. Jamais dividirás por 0. Nunca podemos pegar um número e dividir por 0. Por quê? Porque é impossível. Por que é impossível? Porque não existe um número que eu multiplique por 0 que dê um resultado diferente de 0, tá? Seja, por exemplo, aqui não existe um número que eu multiplico por 0 e dê 4. Então, não tem como pegar o 4 e dividir por 0, tá? Toda divisão por 0 é impossível. Então, o 0, ele nunca pode ser o nosso divisor. Jamais dividirás por 0. Agora, vamos ver como que a gente pode utilizar o fato dessas operações serem inversas para a gente conferir as nossas continhas. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho 27 dividido por 3. Eu posso pensar que número que eu multiplico por 3 dá 27. A gente vai ver que é o 9. Então, 9 vezes 3, 27. Para chegar a 27, eu tenho 0 de resto. Então, o meu resto aqui é 0. Então, se eu quisesse fazer a prova real, o que eu ia fazer? Pegar o 9, multiplicar por 3, somar o resto. O resultado ia ser o meu dividendo. E realmente, ó, 9 vezes 3, ó, meu quociente é 9, multiplico pelo divisor, que é 3, somo ao resto. 9 vezes 3, 27, mais 2, continuo tendo 27. Deu o mesmo que o dividendo. Então, isso significa que a nossa conta está correta. Se tivesse dado diferente, aí seria indicação de que você errou em alguma parte aqui da conta, né? Outra maneira de conferir é pegar o dividendo e dividir pelo quociente. O resultado tem que ser o divisor. Por quê? Ó, se eu fizer aqui 27 dividido por 9, eu tenho que obter o divisor, que é 3. Realmente, 27 dividido por 9 é 3. Se vocês pensarem na tabuada, por exemplo, aqui a tabuada do 7 que a gente fez agora há pouco. 7 vezes 1 é 7. 7 dividido por 7 dá 1. E 7 dividido por 1 dá 7. 14 dividido por 2 dá 7. 14 dividido por 7 dá 2. Vejam que aqui, ó, os números são sempre os mesmos. 21 dividido por 3 dá 7. E 21 dividido por 7 dá 3. Então, é uma forma de conferir. Então, vamos agora ver aqui qual é o número que está faltando, usando isso que a gente acabou de ver, tá? Então, se está faltando o dividendo, eu sei que quando eu fizer 5 vezes 12 e o resultado somar ao resto, eu tenho que ter o dividendo. Então, vamos fazer 5 vezes 12 mais o resto, que é 3. 5 vezes 12 dá 60, mais 3, 63. Então, o meu dividendo aqui é 63, tá? Se você quiser fazer a prova real, fazer a divisão, pode tentar. 63 dividido por 12 vai dar 5 e sobra 3, tá? Agora, eu quero saber aqui quem é o meu divisor. A gente viu que quando eu pego o dividendo, divido pelo quociente, o meu resultado tem que ser o divisor. Então, eu vou pegar o 77 e vou dividir por 9. Você pode pensar na tabuada do 9. Será que o 77 aparece na tabuada do 9? Você vai ver que não. Mas qual número que aparece mais próximo? Vamos ver aqui, ó. Vamos começar a tabuada do 5, né? 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. Passou. Mas eu tenho um número próximo. E quantas vezes eu tive que multiplicar o 9 para chegar nesse número? 8. Então, aqui, meu resultado é 8. E vai ter resto, né? 8 vezes 9, 72. Sobra 5. Mas agora, então, quanto que tem que ser aqui essa interrogação? Tem que ser 8, que é o meu resultado aqui. Então, olha só. Toda vez que eu pego o dividendo, divido pelo quociente, o resultado vai ser o divisor. E toda vez que eu pegar o divisor, o quociente, dividir pelo dividendo, eu tenho aqui esse divisor, né? Então, se você quiser conferir, a gente pode fazer aqui, ó, refazer essa continha de divisão. 77 dividido por 8. O 7 não dá para dividir, vou ter que dividir 77. Vou olhar na tabuada do 8. Começando de baixo para cima a tabuada,
8 vezes 10 dá 80. 8 vezes 9 dá 72. Então, aqui, ó, o 77 está aqui no meio, né? Então, eu vou ter que usar qual número? O 9, porque o 10 já passa, dá 80. Então, aqui, 9. 9 vezes 8, 72. Sobrou 5 de resto. Então, vejam que, realmente, isso aqui, esse divisor teria que ser 8, tá? Então, quero saber o divisor, é só pegar o quociente e dividir, é só pegar o dividendo e dividir pelo quociente. O resultado é o divisor, tá? Agora, vamos ver esse outro exemplo aqui, onde eu não sei o resto e também não sei o divisor. Novamente, se eu quero saber o divisor, eu pego o dividendo e divido pelo quociente. Então, vamos pegar 111 e dividir por 10. 11 dividido por 10 dá 1. Então, 1 vezes 10, aqui sobra 1. Desço com 1 do lado. Desci e faço a divisão. 11 por 10, 1 e sobra 1. Então, aqui deu 11. Isso significa que a minha interrogação vai ser 11. Então, fazendo a divisão, ó, 11 por 11 dá 1. Sobra 0, desço com 1. Desci com 1, vou fazer a divisão. 1 por 11 dá 0 e sobra 1. Então, o meu resto é 1. E essa interrogação aqui é o 11, tá? Então, aqui, ó, toda vez que eu quiser saber o valor do meu divisor, eu vou pegar o dividendo e dividir pelo quociente, tá? Agora, aqui, eu quero saber se essa operação foi feita por um aluno está correta. Ele pegou 624, dividiu por 6 e obteve 14. Para que essa operação esteja correta, ao pegar o 14 e multiplicar por 6, a gente teria que ter 624. Vamos ver se isso vai dar certo, né? 14 vezes 6, 6 vezes 4, 24. Fica o 4, vai o 2. 6 vezes 1, 6. Com 2, 8. Olha só, totalmente diferente. Então, isso significa que essa operação que o aluno fez está errada. Mas qual seria a certa? Vamos fazer aqui. 624 dividido por 6. Então, primeiro eu divido 6. 6 por 6 vai dar 1, sobra 0. Desço com o número do lado. Desci o número, faço a divisão. 2 dividido para 6 dá 0. Né? Na tabuada lá do 6, que número que eu multiplico por 6 que dá 2 ou próximo de 2? É o 0. Então, 0 vezes 6, 0. Para chegar a 2, sobra 2. Desço o próximo número do lado do resto. 24 por 6 dá 4 e sobra 0. Agora, para eu fazer a prova real, o que eu tenho que fazer? Multiplicar 104 por 6, tem que obter 624. Vamos ver. E somar o resto. Como o resto é 0, aqui a gente só precisa multiplicar. 6 vezes 4, 24. Fica o 4, vai o 2. 6 vezes 0, 0. Com 2 que foi, 2. 6 vezes 1, 6. Ou seja, aqui, ó, mesmo número. Então, a nossa conta está corretíssima, ok? Então, toda vez que vocês quiserem fazer a prova real, é só multiplicar o quociente pelo divisor. O resultado tem que ser o dividendo. Quando o resto é diferente de 0, você depois soma ao resto e tem que ser igual ao dividendo, ok? Por hoje é só.